A gente pode sentir tristeza, a gente pode chorar, a gente pode sentir saudade, né? Não é não sentir a perda. A questão é como essa perda ela é vivenciada. Meu nome é Leda Milazzo, eu sou psicóloga clínica, palestrante e eu trabalho no autodesenvolvimento, autoconhecimento e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. E eu estou aqui para conversar hoje com vocês sobre um tema que é muito importante e que muitas vezes ele é desconversado, né? Um tema que ele é proibido, um tema que quase nunca ele é falado e as pessoas têm uma certa rejeição nesse tema. E quando a gente vai trazer o Janeiro Branco, falar do Janeiro Branco, falar de saúde mental, é importante a gente desmistificar, quebrar o preconceito e começar a falar. Falar de temas que são difíceis, temas diversos que trazem às vezes um sofrimento, que às vezes machucam, que às vezes até doem um pouquinho. E o que eu trouxe para falar aqui com vocês hoje é um tema que traz um pouquinho de sofrimento, que é a morte e o luto, que é um tema que é tabu desde muito tempo, né? E para a gente entender um pouquinho por que ele é tabu, a gente precisa voltar na história e eu vou falar disso assim bem rapidinho com vocês. Já vou chegar na Idade Média, né? Na Idade Média, a morte ela era da convivência familiar. As pessoas estavam próximas quando alguém morria, então era uma morte familiar onde as crianças participavam dos processos de enterro, do processo do funeral. E com a Revolução Industrial, a morte começou a ser tirada desse convívio familiar e ela entrou para dentro dos hospitais. Então a morte ela passou a ser isolada, a morte passou a ser às escondidas. As crianças não participam mais desse momento, muitas vezes até os idosos, eles são tirados desse ritual da morte, desse ritual do funeral. Mas isso vem perpetuando, né, em várias culturas, na maioria das culturas até hoje isso é assim. Mas tem se trabalhado, inclusive, dentro dos cuidados paliativos para que isso modifique e a morte seja um pouco mais humanizada, o luto também seja vivenciado de uma forma mais humanizada. E o luto, a gente precisa entender que o luto ele é um processo natural, ele é inerente ao ser humano, né? Então, assim, quando a gente fala de morte, a morte ela é o último ciclo da nossa vida. Então, falar de morte é falar de vida. E o processo de luto, né, ele não é um estado, ele é uma transição. A gente passa por esse processo, ele não vai ficar para sempre. E eu costumo explicar, né, fazer um paralelo com uma roda gigante ou então com uma montanha russa. Dentro de um processo de luto, às vezes a gente está em cima, mas às vezes a gente está embaixo, na queda da montanha russa ali. Então a gente às vezes fica um pouco mais introspectivo, né, um pouco mais entristecido, e isso faz parte desse processo de luto. Por exemplo, uma lembrança que a gente tem, datas comemorativas, uma comida, um cheiro, a gente vai lembrar da pessoa. Teve uma vez que eu fui comer uma pizza e eu vi no cardápio, pizza de abobrinha. Na hora eu lembrei da minha mãe. Então, assim, a gente acaba tendo esses momentos de altos e baixos, de montanha russa mesmo. Esse é o processo natural do luto, né? E quando a gente experiencia o luto, ele é vivido de uma forma muito particular, ele é muito individualizado, varia muito de pessoa para pessoa, né? Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, uns demoram um pouquinho mais, uns demoram um pouquinho menos. Então isso é muito singular, é muito particular esse processo do luto. E a gente precisa entender também esse conceito que às vezes as pessoas trazem do luto ser normal, né? O que seria esse luto normal? É a pessoa conseguir compreender e adaptar a aceitação dessa perda, né? Entender que a pessoa não vai voltar mais a partir daquele momento. Então ela se adapta a uma nova vida, a novos comportamentos
mas na ausência daquela pessoa. E esse luto normal, a gente pode sentir tristeza, a gente pode chorar, a gente pode sentir saudade, né? Não é não sentir a perda. A questão é como essa perda ela é vivenciada, como essa perda é sentida, como ela é administrada. Então, tudo isso faz parte do nosso processo natural do luto. E existem algumas reações, alguns comportamentos que são inclusive esperados dentro do processo do luto. Por exemplo, a pessoa enlutada, ela pode ter um desequilíbrio na alimentação, no sono, ela pode sentir raiva, ela pode sentir tristeza, não aceitar esse processo de morte. Por exemplo, tem pessoas, né, dentro do consultório que trazem pra gente, às vezes na própria literatura, a pessoa ainda continua colocando o prato à mesa para aquela pessoa que já morreu, que não está ali. Então é uma negação desse processo da morte. A raiva, a inveja, a culpa, elas aparecem. E aí a mãe, por exemplo, que vai passear ou que tá indo para o trabalho, vê uma outra mãe com uma filha. Ela acabou de perder a filha dela. Ela pode olhar essa mãe e sentir raiva, sentir inveja, como era eu que queria estar no lugar dela. Então são sentimentos, são reações e comportamentos que são naturais. O choro é natural, às vezes uma aproximação, um afastamento da religiosidade, né? Muitas pessoas às vezes aumentam a fé, outras perdem a fé. Às vezes a gente percebe, acha que viu a pessoa, né? E fala, nossa, eu tenho certeza que eu vi o meu pai, eu tenho certeza que eu vi alguém. Então isso são comportamentos naturais do processo do luto. Faz parte, são reações que a gente espera que aconteça dentro desse processo do luto. E existem fatores também que vão influenciar a forma com que a gente vai expressar esse luto. Por exemplo, a própria cultura. Cada cultura tem uma forma de expressão do luto, a dinâmica da família, as questões econômicas e sociais. Como é que essa pessoa lidou com as perdas durante a vida? Ela sabe lidar com a frustração, ela tem uma capacidade de resiliência. Tudo isso influencia nesse processo da elaboração do luto de uma forma saudável, né? De uma maneira, de novo, muito particular e muito singular. Cada um expressa a sua dor de uma forma, cada um tem uma forma de lidar com esse processo do luto. E não tem certo e errado. O importante é a gente entrar em contato com a nossa dor. Uma lágrima, um choro, isso não é sinônimo de fraqueza. Isso é sinônimo que eu estou expressando o meu sentimento. Então, não precisa segurar a lágrima, não precisa engolir o choro, não. Chora, coloca o sentimento para fora. Isso faz parte do nosso processo de elaboração do luto, né? E tem alguns fatores que às vezes podem até contribuir para que o luto ele seja, que a gente chama de complicadores do luto, ou então até facilitadores. Por exemplo, como é que era o meu vínculo com essa pessoa? Quem que era essa pessoa? Qual era a minha ligação com ela? Eu tinha algum conflito? Ficou alguma pendência para trás? Como é que foi a morte dela? Foi uma morte repentina ou ela já estava em processo de adoecimento? Teve um luto antecipatório, né, para poder já começar a elaboração dele? A morte foi trágica ou foi uma morte mais serena, mais suave? Diante dessa questão, né, dos conflitos, eu até quero dividir com vocês uma experiência particular, uma experiência pessoal que foi muito significativa e eu acho que é importante hoje para a gente entender a questão da saúde mental. Eu fiquei alguns anos sem conversar com meu pai e 2 anos antes dele morrer, eu fui atrás dele, eu fui conversar com ele e a gente resolveu nossas pendências, as nossas desavenças. Ele pôde conhecer o neto que ele não conhecia. Então, para nós 3, eu tenho certeza que foi uma experiência assim, de realmente saúde mental, porque hoje a gente talvez não teria essa saúde. Para o meu pai, que ele teve uma morte mais tranquila de saber que tudo estava resolvido com a filha, dele ter conhecido o neto, do meu filho ter conhecido uma avó que ele sabia que existia, mas que ele nunca tinha visto. E para mim, que pude ressignificar essa relação, que pude dar um novo sentido para o que é família. E hoje eu entendo que isso sim
é saúde mental. E para que a gente não entre num processo, né, do luto complicado, a gente precisa entender tudo isso. Mas o que é esse tal de luto complicado, né? O luto, quando a gente fala que ele é complicado, é quando a gente passa por uma desorganização um pouco mais prolongada, né? Fica mais persistente. A expressão dos nossos sentimentos, elas ficam persistentes e muito mais intensas, mesmo depois de muito tempo que a pessoa morreu. Outro fator, né, que pode mostrar que esse luto tá complicado, as somatizações frequentes também é outro ponto que pode mostrar que a gente está num processo de luto complicado. O isolamento também faz parte dessa identificação, né? Quando é um isolamento muito persistente a partir de uma mudança muito radical na vida. Isso faz com que a gente, né, ligue um alertinho aí para saber se esse luto está complicado ou não. E outra questão é o processo depressivo, que pode advir do processo de luto. Mas eu quero deixar muito claro para vocês que luto não significa depressão. Luto não é sinônimo de depressão. Um luto, quando não elaborado, quando não cuidado, ele pode desencadear um processo depressivo. Então, o luto eu posso chorar, eu posso ficar isolada, mas isso não significa que eu estou num processo de depressão. Esse processo depressivo precisa de um cuidado maior, mas é a partir de quando isso se torna realmente um luto complicado. Mas e como é que eu sei que se esse luto finalizou, se ele não finalizou? Como é que é então o processo? Tem uma data? Não tem uma data. Né? Não é daqui 6 meses tem que acabar, não é daqui 1 ano tem que acabar. Eu costumo dizer que o luto, ele finaliza quando esse processo passa a ser transformador. Quando ele transforma a dor. Quando ele transforma a dor em amor. Quando ele transforma a dor em saudade. Que é uma saudade que agora não dói mais. E a partir daí a pessoa consegue dar continuidade na sua vida, dar continuidade a novos projetos, né? A fazer novos projetos, a ter novos planejamentos, mesmo com a ausência daquela pessoa que era tão especial e tão significativa para ela. E às vezes a gente precisa pensar o seguinte: não, mas não sou eu que estou no processo do luto. É o meu familiar, é um amigo do trabalho, é algum conhecido. E o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Então é importante a gente entender para que a gente tenha a nossa saúde mental e possa ajudar o outro. A gente não tem muito costume de falar das nossas dores, dos nossos sofrimentos, e a gente acha talvez que isso é errado, que a gente tenha que reprimir o sentimento, deixar tudo guardadinho, assim, escondidinho lá no fundo, né? E não, a gente precisa falar. Então, se o outro precisa falar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ouvir. Eu tenho que ser uma escuta para o outro. Então, é uma das coisas mais importantes no processo de elaboração do luto, é a pessoa se expressar. Ela poder ter com quem conversar, contar as suas histórias. Ela talvez vai te contar aquela história várias vezes. Inúmeras vezes você vai escutar como foi o processo da morte, aonde que ela estava, o que falou. Então, às vezes vai ser um processo muito repetitivo, mas faz parte e a gente precisa estar ali para ser apoio. Né? Ser apoio, deixar que o outro expresse o que ele está sentindo. E é muito importante também que a gente mostre para essa pessoa esse apoio, não solicitando que ela saia, que ela vá para... Vamos sair, sai dessa, já passou tanto tempo, né? Não vamos forçar o outro a sair. A gente pode convidar, a gente pode incentivar. Sim, a gente até deve incentivar, mas não forçar. Não forçar a pessoa a sair daquele lugar se tem pouco tempo desse processo. Outra coisa que é muito importante é a gente não forçar a pessoa a retirar os objetos ou então ir tirar os objetos sem autorização dessa pessoa. Por exemplo, ir lá no quarto e tirar tudo. Não, eu vou poupar minha mãe de mexer com as coisas da minha irmã, do meu irmão. Não, a pessoa precisa passar por esse processo também, faz parte da elaboração do luto. Então, é importante que a gente não
Não force, não retire as coisas sem a autorização ou sem a presença da pessoa. Se ela não quiser mexer, ok, não tem problema, mas ela precisa te autorizar a retirar as coisas, né? Porque isso vai fazer parte desse processo dela, de elaborar esse luto, de desfazer das coisas, doar, seja a forma com que ela vai fazer em relação aos pertences da pessoa que morreu. E aí a gente precisa ser apoio. Essa rede de apoio, a família, os amigos, é muito importante. Mas muitas vezes a gente quer falar alguma coisa e não sabe o que falar. Então não fala nada. A sua presença, o seu ombro, uma mão estendida, ela já é o apoio necessário. Ela já é o que a pessoa está precisando. Um abraço. Então a gente não precisa ficar falando coisas que a gente às vezes pode até piorar a situação e que a gente nem sabia que ia piorar, não foi por maldade, mas é porque a gente às vezes nem tem o conhecimento. Então aquele velho ditadinho, né, de que um gesto vale muito mais que 1000 palavras, aqui ele cabe perfeitamente. Então esse abraço, esse aconchego vale muito mais do que a gente falar coisas que talvez não vão auxiliar tanto quanto esse abraço. E se o luto persistir, né, se você perceber que esse luto está muito prolongado, que o choro está intenso, tudo isso que a gente foi conversando aqui ao longo desse momento, aí sim a gente busca uma ajuda especializada, né? Aí é importante a gente buscar essa ajuda. Primar pela saúde mental, pela qualidade de vida da outra pessoa, é a maior contribuição que você pode dar para ela. E cuidar da sua também. Então, de janeiro a janeiro, vamos cuidar da saúde mental o ano inteiro.